Então, enquanto o Franz está chegando, gente, eu quero mostrar aí para vocês que possam seguir aqui a tese da Vânia. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Tá dando para ver? Fica um pouco difícil de ler. Se você conseguir se aproximar um pouco mais, e um pouco mais acima, para cima, e mais para o seu lado direito. Tá bem, eu vou mostrando, é porque o Tiago também tá mandando mensagem para o Franz aqui. Tecnologia Tá ótimo. idoso, viu, idoso? Passou? Aí, ó. Mas tá dando para ver? Olha aqui, ó. Tá. Se você chegar um pouco mais à frente, mais próximo à tela, talvez fique mais claro. Só que chegando um pouco mais para a sua direita, Miriam. Isso, assim, isso, quase. Uhum. É o que eu estou fazendo questão de divulgar. Aí. Então coloca os três. Uhum. É o que eu estou fazendo questão. Boa noite, França. Chegou, deu certo. É bom que você estimula. No fundo, no fim, dá tudo certo. Obrigado, França. Já temos 30 e tantas pessoas. She's so happy that everything worked out so well, and she's 40 pessoas já nos assistindo. There are already 40 persons listening to us. Eu não divulguei que eu vou gravar, mas você sabe que trabalha com tudo gravado, documentação técnica científica. Se é científico, é para mim a documentação. And she's also saying that everything is going to be recorded because for her everything that is said can be used later on as documentation. Because for her everything that is said can be used later on as documentation. Seu fone está dando um ruído, Ivana. Um pouquinho só que a gente acerta a tecnologia. Eu vou desligar aqui. Ok. Ele está com o Franz fechando? Is it better now? Não. Está melhor agora, abrir. Miriam? Fala com o Franz que ele pode abrir. Is it better now? Não. Está melhor agora, abrir. Miriam? Explica para o Franz que tem ruído. Is it better now? Franz, está ouvindo? Franz, can you hear me? I can hear you, Ivana. Yes. I can hear you, Ivana. Okay, great. So he can hear me. Miriam, ele pode me ouvir sem problemas. Ok, Franz, eu vou ser bem Germânia, estilo Franz. Objetivo. Ok, Franz, eu vou ser bem Germânia, estilo Franz. Miriam, só um minuto, Miriam. Está dando uma interferência. Aí talvez vocês estejam com dois computadores, um está interferindo no outro. Um minuto, Miriam. Está dando uma interferência. Aí talvez vocês estejam com dois computadores, um está interferindo no outro. Um minuto, Miriam. Está dando uma interferência. Vou ver som. Só estou com um. Um está interferindo no outro. Eu também já desliguei todos. Eu estava com outro computador e o meu celular, já desliguei tudo. Eu também já desliguei todos. Eu estava com outro computador e o meu celular, já desliguei tudo. Eu também já desliguei todos. Atrás, você percebe isso, Tiago? Atrás, você percebe? Agora. Parece que é o seu, Franz. Diga ao Franz que parece que é o dele.
ficando. Franz, Thiago says that it might be your computer. Do you have anything also connected to your computer, another computer or handy, a cell phone? No? Do you have anything also connected? Aí parou o ruído. Para o ruído quando desliga do França. Because when you turn off your mic, then this noise at the background, it stops. Para o ruído quando desliga do França. Yeah, now we don't have this background any longer. It stops. Para o ruído quando desliga do França. Yeah, now we don't have this background any longer. It stops. Para o ruído quando desliga do França. Yeah, now we don't have this background any longer. No. No, it doesn't work like this. Não, assim não está funcionando. Yeah. It continues No, it doesn't. echoing. Não, assim não está funcionando. Escute a ele se ele está com 2 links abertos. É um só. Franz, is you by any chance have 2 links, 2 open links? No, or just Franz, is you the one from YouTube and this one from StreamYard? No, or just no. The one from YouTube and this one. Não, só está com No. Não, só está com Okay, maybe I believe that. Yeah, maybe. Então, só um minutinho, que parece que ele viu algo, Miriam. Yeah, agora. Não, mas agora ele saiu. Então, peço ao grupo, gente, para ser tolerante aí, para a gente fazer os acertos tecnológicos. Por isso que eu falei com o Franz hoje, que eu espero que ele tenha sonhos para vir ao Brasil presencialmente. Agradável. Trabalha e depois ele tirou as férias aqui no Brasil de novo, escolhendo uma praia linda para ele. Ficar bem à vontade e descansar. Isso, eu estou estimulando vocês aqui a verem a agenda do Franz. Ok. Não, ok, thank you. Então, boa noite, Franz, porque aqui no Brasil a gente está dando boa tarde ainda. Mas eu vou terminar na hora certa para que você possa descansar e ter bons sonhos. Sonhar que um dia vai ser presencial. So, she's wishing you a good night and hoping that we are going to finish on time as well, so that you can rest and have good dreams, in terms of dream that you can be once again here in Brazil in person. Hoje nós escolhemos esse livro da 2ª edição, que é bem grosso. Today we have chosen this book. Meu corpo, meu trauma, meu eu, mas daqui tem todo. My body, my. Portanto, quem tem a 1ª edição. And that's the bigger one, and that's the 2nd edition, which is smaller. Quase 400 páginas. And the 2nd edition, it's the total book. It's almost 400 pages. Outro livro que todo mundo já tem aqui, Justina conseguiu. Aqui. And that's another book of you who has been already translated and is already available in Brazil through Justina. And all the links for buying the books will be available at the chat. E esse também que foi a Lia. A Lia está de férias, mas ela está ouvindo e vai ouvir posteriormente esse livro. And this book has also been translated by Lia. She's on holidays right now and she's going to listen to the live later on. E esse que foi o primeiro editado. And this was the very first one being added in Brazil. E eu tenho certeza que você, com sua maestria e expertise, and I'm sure that you, with your expertise and mastery, you are going to be able to answer the questions, to receive the questions. Quando vou começar a sua fala, vamos fechar o chat para não dispersarmos.
And once you start talking, we are going to have the chat closed so that there is no dispersion, so everybody can be focused on you. E as informações técnicas, operacionais, financeiras, quando você for dormir, eu posso continuar no grupo e posso fornecer pelo meu telefone WhatsApp e pelos meus telefones de contato. E todo mundo, todos podem consultar no site. And so all the information, the technical, the administrative, and the practicality for your next online meetings next year, it's Miriam can talk about these after you leave, or they can get in touch directly with her via email or through her site, okay? Então, a minha esperança é que hoje você nos atualize cognitivo. So then I hope that today you can give us an update in terms of the cognitive. Para termos o prazer de fazer a declaração de amor e gratidão para você. And also that we are going to have the pleasure of making a love declaration to you. Pois você sabe que tem leitores no Brasil que já conhecem os seus livros. Because you know there are already readers in Brazil who already know your books. Tem a Lia com seus alunos. And Lia and her students. Muitos profissionais. Is already forming a lot of professionals. E a Miriam está querendo ver até 2017 presencial, 2019 presencial, 2020, 2021, 2022, 2024, vamos online. And since 2017, there was 2 years that you have been already here in person in Brazil, and during the pandemics, you had the course online. And next year, we are going to have it already also online in 2 sessions. Então, agora, a palavra do professor Franz Ruppert. Fecha a minha tela, Tiago, para deixar Franz Ruppert e a nossa tradutora, que é tradutora também do alemão. And now I'm going to close my screen so that you are going to be on the screen alone together with Ivana, the translator now. Os currículos, todas as informações estão no sumário. Franz. And so all the information about you, about your work, they are in the summary of the work for the next meeting 2024. E todos que estão nos ouvindo, desculpem aí a tecnologia. And sorry for the technical problems that we had at the beginning, and we express here our deep gratitude to all of you. Mm-hmm. Okay, thank you very much, Miriam, for inviting me to Brazil. Então, Miriam, muito obrigada por me convidar ao Brasil. And making IOPT well known now also in Brazil. E também por tornar o IOPT aqui bem conhecido também no Brasil. And we have already done live workshops. We have already done this online workshops. E nós já fizemos workshops presenciais, workshops online. And I'm very happy that we also next year can do a IOP training. E eu estou muito feliz que no próximo ano eu vou ser capaz de oferecer um treinamento em IOPT. Yeah, for those of you who want to apply IOPT in practice. Para aqueles de vocês que querem aplicar o IOPT na prática, no seu trabalho prático. On a highest possible level of your professionality. Então, de você poder então melhorar o seu profissionalismo. Mm-hmm. And yes, and IOPT means on the one side we have the theory about identity, psyche, trauma. Então, a IOPT significa que de um lado nós temos a teoria em termos da identidade, da psique e do trauma. And the other side we have the practice that we call self-encounters. E do outro lado nós temos a prática que chamamos de encontro consigo mesmo em português. Mm-hmm.
And I came into contact with the practice many years ago when I also offered family constellations. E eu entrei em contato com essa prática já há muito tempo, quando eu comecei com as constelações familiares. Yeah, and where I learned that not only person in the outside world can be represented, but also our inner parts can be represented, and then we can see what's going on inside us. E eu pude ver que não só as pessoas externas, físicas, podem ser representadas, mas também partes internas nossas também podem ser representadas. Yeah. And to understand what's going on there, it's the first thing is to understand more about our human psyche. E para que a gente possa entender mais sobre isso, é preciso que a gente primeiro compreenda mais sobre a nossa psique humana. Knowing what the human psyche is, what are the elements of the human psyche. Sabendo o que é a psique humana, quais são os elementos da psique humana. The perception, the feeling, As imagination, percepções, os sentimentos, a imaginação, our thoughts, nossos pensamentos. and especially that there is some central function of the psyche. The one is the I function, the I, that there is all this, what's going on in the psyche needs a point of reference that we call the I. Então, a psique precisa de uma referência para saber o que está acontecendo, e este ponto de referência é aquilo que nós chamamos de eu. And there also must be something inside us that decides what to do. E também deve haver algo dentro de nós que precisa decidir o que fazer. And yeah, on one side we know that a high percentage of processes in the psyche going on unconsciously. E a gente sabe que uma grande parte dos processos que acontecem na psique, elas acontecem de uma forma inconsciente. But on the other side, we, as a human beings, also to have a conscious will, a conscious want. Mas, como seres humanos, nós também temos nossa vontade consciente, o nosso querer consciente. And this is the basis of living our own life, because we can make decisions about what we do and what we don't do. E essa é a base da nossa vida, que nós podemos decidir, então, o que fazer e o que não fazer. So I learned during all these years of my work that the identity, the core of our identity is I want. E eu aprendi durante todos esses anos de prática de conhecimento que o núcleo da nossa identidade é o eu quero. And that we as human beings are able to say I want. E como seres humanos nós somos capazes de dizer eu quero. But at the beginning of our life, of course, all our wants and what we want is to belong to mother, to father, to siblings, to the family. Mas no início da nossa vida, tudo que a gente quer é pertencer ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos irmãos, à nossa família. Yeah. And only when we grow up, the more we grow up, the more we also want to be autonomous. We want to be someone who decides for himself and thinks for himself and feels for himself. E à medida que a gente vai crescendo, nós queremos ter essa possibilidade de ser mais autônomos, de podermos decidir por nós mesmos o que a gente quer, o que a gente não quer. So when we can say all our life is it's a pendulum between needs that are what I call symbiotic and our desires for autonomy. Então, nós podemos dizer que toda a nossa vida gira em torno dessa pendulação, deste pêndulo entre as nossas necessidades, que eu chamaria de simbióticas, e os nossos desejos de autonomia, de sermos autônomos. Yeah, and symbiotic needs means we want to belong, we want to be seen, we want to be
supported. We want to be, having body contact, all those things that from the beginning of our life as a child we need so urgently. E por simbióticos, eu quero dizer todas as necessidades que nós temos de pertencer, de sermos vistos, de sermos apoiados, desse contato corporal que todos nós necessitamos. But the more we grow up, the older we get, the more we want also to be independent, to be free, to make our own decisions. E quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai amadurecendo, mais a gente tem essa vontade de ser independentes, de ser autônomos, de tomar as próprias decisões. Yeah, and this is the one thing is that we in general know how human psyche is, what a human psyche is and how it works. E isso é o que nós sabemos sobre o que é a psique e como ela funciona. And then another thing that is important about us human beings, that love is such an important issue for all of us. E uma coisa muito importante sobre os seres humanos é que o sorrir, o rir, é algo muito importante para nós. And that we want to be loved on the one side from others, especially from our parents, from our mother and father. E que nós queremos receber esse sorriso, principalmente da nossa mãe, do nosso pai. On the other side, that every human being has a huge love potential inside. E por outro lado, todo ser humano tem um potencial enorme de amar dentro de si. Yeah. And so that means we want to be loved and we want to love. We all also want to have other persons that accept our love, that take our love as it Ele is. está falando, eu estava entendendo love, mas é love. Então todos nós temos essa necessidade de amar e sermos amados. Yeah, sorry. So I have to laugh about myself. Então eu preciso rir de mim mesmo agora. Ok. Yes. Okay. Por outro lado, todos nós temos essa necessidade de sermos amados, especialmente pelos nossos pais. Ok. Yes, yeah, and of course this is one thing that makes us happy or even unhappy if it doesn't work. If we are not loved or our love is not accepted. E isso é uma coisa que nos deixa felizes ou infelizes se o nosso amor, se nós não podemos amar e se o nosso amor não é aceito. So in practice, when we are doing therapeutic work, we very often see that love is an issue many of us are struggling with. E durante o nosso trabalho terapêutico, a gente percebe que o amor é uma questão com a qual muitos de nós estamos lidando. And why is it like this? E por que é assim? It is because our first love relationship is with our mother. Isso porque o nosso primeiro relacionamento de amor é com a nossa mãe. And if this is if we are happy that our mother loves us and also can accept our love, then everything is fine on this level. E tudo fica então ótimo, a gente fica feliz se a nossa mãe pode nos amar e pode nos aceitar o nosso amor. Então tudo fica bem neste nível. But it also can happen that our mother, even maybe she cognitively wants to love us as a child, maybe she is on an emotional level not able to do this. Mas pode ser que, por um outro lado, mesmo que conscientemente nossa mãe queira nos amar, num nível emocional, ela não é capaz de fazer isto. Yeah, and of course, this is not because she's a bad mother or she's not does not have enough will to love, but normally this is because she herself has suffered from trauma. E isso não significa que ela seja uma mãe má, ou que ela não tenha capacidade, não seja capaz de amar, mas sim pelo fato de ela ser uma pessoa traumatizada. So, for example, maybe she has lost the baby before we were born, and so she's still in a state of shock about this.
and Então, then is not able enough, to direct all their love to the child that's alive. Então, por exemplo, talvez ela tenha perdido um bebê antes do nosso nascimento, então ela ainda esteja nesse processo do luto e ainda não esteja totalmente presente, pronta para poder nos amar e aceitar o nosso amor. So it's comes the issue of trauma in our perspective. E aí vem então essa questão do trauma na nossa perspectiva. Because trauma is something that makes it very difficult to live out of a healthy psyche. Porque com traumas se torna muito difícil a gente viver a partir de uma psique saudável. And the consequence is that when we are traumatized, we need to survive, and we need surviving strategies. E quando a gente está traumatizados, nós precisamos sobreviver e a gente precisa então de estratégias de sobrevivência. And it could be that then we have difficulties to go in a closer emotional contact with another person. E aí a gente então tem dificuldade de entrar num contato mais íntimo, mais profundo, mais íntimo com outra pessoa. And this is one of the main reasons why many human beings they suffer from what I call a trauma of love. E isso é por isso que muitas pessoas sofrem daquilo que eu chamo de um trauma de amor. So that they do not get the affection and love from their mothers, and as a baby and a child they feel alone and left alone. E que eles não recebem então este amor, essa afeição, este carinho da mãe, e se sentem então abandonados, sozinhos, enquanto eles eram crianças, né, na sua fase de infância. And this is a wound that doesn't normally not heal from itself. E isso é uma ferida que, em geral, não se cura por si mesma. And it needs therapeutic support. E ela precisa então do apoio terapêutico. For example, today I have worked with a man who is about 35 or so, something, and his intention we worked with was I alone. E hoje, por exemplo, eu trabalhei com um homem um adulto de 35 anos e a frase de intenção dele era eu sozinho. Even he's in a partnership. Mesmo estando num relacionamento. And also his partner was in this small group we work today. And this partnership doesn't help because the wound is still there from the childhood. E mesmo que a parceira dele estivesse presente neste pequeno grupo de trabalho que nós tivemos hoje, essa parceria não ajuda muito, porque esta falta já vem desde a infância, esse trauma já existe desde a infância. So that in the end he could reach it, that he could come into contact with his I. E no final ele conseguiu entrar em contato com o eu dele. So that the split in himself between an adult part and a child part could be, he could go over the split, he overcome the split. E ele pôde então superar essa divisão entre a criança e o adulto. This is the trauma of love that we very often have to deal with in therapy. E esse então é o trauma do amor, que em geral a gente lida com isso nas terapias. And there's another trauma that I call the trauma of identity. E existe um outro trauma que eu chamo de trauma de identidade. It also showed up in a work I did today in this small group with a woman. E esse trauma também se mostrou neste pequeno grupo com que eu trabalhei esta manhã, se mostrou através de uma mulher. And her problem was that she very often feels
aggressive. E a questão dela foi que, em geral, ela se sente agressiva. And here it turned out that she, as a child, she was not really wanted as she is. E aí se mostrou que, quando criança, ela não era aceita da forma que ela era, como era, But she had to fulfill the expectations of her parents. mas ela precisava satisfazer as expectativas dos seus pais. She was a child that was presented to the public here. Yeah, this is our child, but she was not seen herself. Ela era apresentada às pessoas, olha, essa aqui é a nossa criança, é a nossa filha, mas ela não era vista como ela. And so she had great difficulties to feel her own I. E ela tinha grandes dificuldades para sentir o seu próprio eu. Her I was like something that was not filled up with her, but was like an empty shell. Então, esse eu dela era como se fosse vazio dela mesma, como se fosse, assim, um invólucro vazio, uma concha vazia. And also here, it was important for her in the process to come into an emotional contact with herself. E no processo dela... E no processo dela, o que foi importante foi entrar em contato emocionalmente com ela. And this happens when they showed her pain and the sadness about that she was not seen as she is. E isso foi possível quando, durante o trabalho, ela entrou em contato com a sua dor e com a sua tristeza de não ser vista do jeito que ela era, do jeito que ela é. Yeah, and then in this process, she maybe for the first time came into a contact really with herself. E talvez nesse processo, pela primeira vez, ela tenha realmente entrado em contato consigo mesma. Okay, this is one of the consequences of what I call the trauma of identity, that we do not develop a healthy I. E isso é uma das consequências desse trauma da identidade, que é a gente não consegue desenvolver um eu saudável. But we adapt to what is expected from outside. So we identify, instead of having our identity, we identify with the expectations from the outside, especially from mother and father. Então, e ao invés de desenvolvermos a nossa própria identidade, a gente se amolda, a gente se ajusta ou se adapta às expectativas do externos, principalmente dos pais e das mães, e do pai e da mãe. So this is also something that very often shows up in therapeutic processes with our clients. E isso é uma coisa que, em geral, se mostra com muita frequência nos processos terapêuticos com os nossos clientes. And there is another important issue for us as human beings, this is our sexuality. E existe um outro aspecto muito importante para nós como seres humanos, que é a nossa sexualidade. And this sexuality is something that develops from the very beginning, from already in the womb, already we develop our sexuality, we develop our body. E a sexualidade é algo que vai se desenvolvendo desde o início, já dentro do útero materno, e onde a gente vai desenvolvendo também o nosso corpo. And it's a lifelong process of developing our sexuality until we die. E este processo do desenvolvimento da sexualidade é algo que dura a nossa vida inteira, é um processo de uma vida inteira que vai até o momento em que a gente morre. Yeah, and it also can happen that our sexual development comes under condition of trauma. E pode ser que o nosso desenvolvimento da nossa sexualidade esteja ligado a algum trauma, esteja condicionado por um trauma. And it means that we are used, or our body is used by somebody else for sexuality for the sexual activity of another person.
E isso significa que nós ou o nosso corpo é usado por outras pessoas para atividades sexuais, para os desejos de outras pessoas. Yeah. And this leads to, in the end, to big shame, insecurity, Uhum. feeling Isso. Weak. Uhum. E isso, no final, leva a uma grande vergonha, à insegurança, a uma sensação de nos sentirmos fracos. Mm-hmm. And so also today I worked in an individual session with a man who was sexually abused by his father. E hoje, numa sessão individual, eu trabalhei com um homem que foi sexualmente abusado pelo seu pai. That he knew already. E ele já sabia disto. And his intention was, I am wrong. E a intenção dele era, eu sou errado. That means to have a look at this. What was always in his mind, that he is wrong, I'm wrong. E isso significava olhar para isso que estava sempre na mente dele, eu sou errado. And so for him it was important to see that it's not that he is wrong, but something wrong has done to him. E para ele foi muito importante ver que ele não era errado, mas que algo de errado foi feito com ele. Mm-hmm. And that the sentence, I am wrong, is that I protect the perpetrator. E essa sentença de que eu sou errado, isso na verdade está protegendo o perpetrador. And that means the perpetrator on the one side is the person that directly sexually abused him. E isso significa que, por um lado, o perpetrador foi a pessoa que ativamente abusou deste homem sexualmente. But also in this case, his mother knew that his father abused him, and so the mother also is part of the perpetration. E neste caso, no caso dele, a mãe também sabia que o pai abusava dele sexualmente. Então, neste caso, a mãe também fazia parte do perpetrador, era uma perpetradora. And then you see the huge conflict. As a child, I need my parents so urgently. They are so important for me. I love them. E aí você vê o conflito por uma criança, eu preciso dos meus pais, eu os amo tanto. And then therefore you have to do something as a surviving strategy in your psyche, that in a way you say, I'm wrong. Not they are wrong, but I am wrong. E aí você precisa, então, fazer algo na sua psique, desenvolver uma estratégia de sobrevivência, e aí você passa a dizer, não, nada de errado com eles, eu sou errado. Yeah, and there we already are in another type of trauma, what is also important to understand. This is the trauma of perpetration. E outro trauma importante de ser compreendido é o trauma da perpetração, ou de ser um perpetrador. Yeah, and that when we are traumatizing others, children or other human beings, adults, then we also traumatize our own psyche. E quando a gente está traumatizando outros seres humanos, sejam crianças ou sejam quem for, nós também estamos traumatizando a nossa psique. And for our psyche, it's nearly unbearable to say, I'm a perpetrator, I traumatize others. E para a nossa psique é uma coisa assim, inadmissível admitir que eu sou um perpetrador e que eu estou sendo perpetrador de outras pessoas. Yeah. And therefore also, in order to live, go on living with this truth, you have to develop surviving strategies. So also E para poder, então, conviver com isso, você precisa também desenvolver estratégias de sobrevivência. And that means not only as a victim you need to develop surviving strategies, but also as a perpetrator you need surviving strategies, otherwise you could not go on with your life.
E para continuar com a sua vida, tanto quanto vítima quanto como perpetrador, você precisa desenvolver estratégias de sobrevivência. Do contrário, você não pode continuar com a sua vida. And we can see that very often the former victim becomes later the perpetrator. E a gente pode ver com frequência que a vítima, em algum ponto, mais à frente se torna o perpetrador. And then this means that we have to have both inside our psyche. We have the victimhood and we have the perpetration. E aí isso significa que nós temos ambos na nossa psique, a vitimização e o fato de sermos um perpetrador. Yeah. That means that we have surviving strategies as a victim and also surviving strategies as the perpetrator. Isso significa que nós temos estratégias de sobrevivência como vítimas e estratégias de sobrevivência como perpetrador. And this, of course, produces a lot of confusion and chaos in a human psyche. E isso, é claro, produz muito caos e muita confusão na psique humana. Yeah, and therefore we need to look at both in our trauma biography. When have we become a victim, and possibly we also became perpetrator against others. E então isso a gente precisa olhar na nossa autobiografia, que se nós em algum momento formos a vítima, nós também vamos ser o perpetrador de outras pessoas. And this is very often true for parents, because as children they were the victim, and as an adult they became then perpetrator against their own children. E isso é muito verdadeiro para pais, porque enquanto esses pais eram crianças, eles foram vítimas e mais tarde então se tornaram os perpetradores dos próprios filhos. And so it's important that we are open for both truth, the truth of being made a victim, and the truth of becoming a perpetrator. E é por isso que é importante a gente estar aberto para ambas essas verdades, a verdade de ser uma vítima e a verdade de ter se tornado um perpetrador. Mm-hmm. So that the purpose of the whole work, of course, is that the clearer you are inside yourself, the more you get clear with all what's happened in your life, the better is for a healthy life. The better is for having good relationships. E então o propósito maior desse trabalho é que quanto mais claro você tem, quanto mais clareza você tem em relação a tudo isso, mais você tem condições de desenvolver uma vida saudável, ter uma vida boa. So it can be that for us it's something to do, yeah? That we have to look at different phases of our life and see what could have happened as a trauma to us. E então o nosso trabalho é olhar para as diferentes fases da nossa vida e identificar qual é o trauma que tivemos nessas diferentes fases, o que aconteceu conosco. And therefore we need to see our whole life biography from the very beginning, when we started our life, to today. E é por isso que a gente precisa percorrer toda a nossa autobiografia desde o início, desde quando começamos até os dias atuais. And see what might have happened as a trauma that forced us to split. E ver o que pode ter acontecido enquanto trauma que forçou então essa cisão, essa separação, essa divisão. Yeah, in order to survive. Para que a gente possa então sobreviver. So there's maybe something to do for that, but with step by step and by having one intention and another intention, this can be successfully done. E é claro que passo a passo, com as diferentes frases de intenções, isso pode ser feito, esse trabalho pode ser realizado. And the practice of the work, I already have mentioned it,
The practice of the work can be done individual or can be done in groups. Uhum. E como eu já disse anteriormente, a prática desse trabalho pode ser feito tanto em grupos quanto individualmente. Mhm. That means in an individual setting, you have your intention, you have flow markers, you have objects that represent your intention. Então, no trabalho individual, você tem a sua intenção, e aí você tem as âncoras do chão, você tem objetos que podem, então, representar a sua intenção. And by going into resonance with these flow markers or objects, you get more access to yourself and the conflicts in yourself. E aí, ao entrar em ressonância com essas âncoras e também com esses objetos, você passa a conhecer mais do que está acontecendo com você internamente. We also can do this, what I call self-encounter in groups. E a gente também pode fazer o que eu chamo dos encontro consigo mesmo em grupos. So that we ask someone from the group to go into resonance with our intention. E a gente pede, então, alguém do grupo para estar em ressonância, para entrar em ressonância com a nossa intenção. And by this, getting feedback and more coming into contact with our inner truth. E aí, através dos feedbacks, a gente vai entrando mais e mais em contato com a nossa verdade interna. And as much as possible working through our trauma. E trabalhando o máximo possível, que é possível, com os nossos traumas. And overcome the inner splits that are there. E superando, então, as divisões que existem aqui. Okay. Good. So far, in Nutze, something about IAPT and the practice of IAPT. Então, até agora, em relação à teoria e à prática do IOPT. And if there are now questions Isso é o que eu from your teria para side. dizer. E se agora tiverem perguntas por parte de vocês. So please feel free to ask your questions. Então, sintam-se à vontade para fazer as suas perguntas. Só para dizer para vocês que aqui nós estamos no StreamYard, o professor Franz e eu, e nós não conseguimos, então, ler as suas perguntas, caso haja alguma. Então, se tiver, eu não sei como é que pode ser feito, talvez alguém pergunte alto para a gente, eu não sei como poderia ser feito. Ou se dá para escrever aqui no chat, acho que sim. Dá para elas agora escreverem no chat. Ok, perfeito. E a gente lê imediatamente para vocês, e dá também para aparecer aqui na tela. Tá, a pergunta agora sim. vai aparecer também na tela. Então, certo. Estimulo as pessoas que estão aí. Tem muita gente, Franz, que você conhece. Nós estamos com 64 participantes. And now we have 64 participants, and there are a lot of them who you already know. And they are very much invited to write down their questions. And I'm not going to cite the name of everyone because there are new people as well. E eu vou pegar as pessoas a fazerem suas perguntas. And I really stimulate the person to invite the person to ask the questions. Tem pessoas aí que estão acompanhando você, que eu sei que estavam lá em Munique com você. There are some people who have been in Munich together with you. E agora vai a pergunta. And now it seems that there is... okay. Eliana Giusto, existe uma frequência ideal para fazer os econs? Yeah, there is a question asking if there is an ideal frequency in which you should meet the self encounters. Yes, I would say once a month, to do a self encounter once a month could be an ideal frequency.
frequency. Eu diria que uma frequência ideal seria fazer o encontro consigo mesmo uma vez ao mês. But if you do it every 2 weeks, maybe it's because you have a reason, because there's maybe some urgent conflicts, some urgent symptoms you have, and then of course you also can do it every 2 weeks. Yeah, that's also. And in case, e no caso de você ter alguma questão urgente, de estar lidando com algum conflito difícil ou urgente, você pode fazer também, se for possível, a cada 2 semanas. So I have smaller groups in my practice. They meet once a month, where the participants are doing their work, and I also have clients that comes in a distance of 2 weeks for individual sessions. Yeah, this is also good. Então, eu tenho um grupo pequeno de trabalho de pessoas que nós nos encontramos uma vez por mês e essas pessoas, então, se trabalham. E tenho também clientes com quem eu trabalho individualmente que se apresentam a cada 2 semanas, que estão lá comigo a cada 2 semanas. Isso também é possível. Here there is another question from Jaqueline Costa. Jaqueline Costa, o trauma do amor, uma rejeição, pode afetar de alguma forma a sexualidade da pessoa? So she's asking if the trauma of love, a rejection, if it may affect somehow the sexuality of a person. Yes, of course, maybe if you are looking for a partnership, and also looking for sexual contact. Então, por exemplo, claro que sim, se você está buscando um parceiro ou um contato sexual, it can be that on the level of relation, you are influenced by the trauma of love. Pode ser que no nível relacional você esteja sendo influenciada pelo trauma do amor. It could be that on the one side you're looking for your sexual partner. It could be that you're looking for a substitute of mother or father. Pode ser que nessa busca da sua relação sexual com o parceiro, você possa ser uma busca pelo pai ou pela mãe. Or on the other side, that you are afraid to go into a close relationship, and that then you only restrict the relationship to maybe sexuality, but you don't want to go deeper because of the pain that would be connected with a deeper relationship. Mas pode ser que você também tenha medo, você queira ter uma relação sexual, mas você não se aprofunda nela, você fica na superfície porque você pode ter medo devido a uma dor que você já tem experienciado, devido ao trauma do amor. Yeah, therefore you maybe just go for shorter contact and sexual contact, but not going deeper and not avoiding then also a deeper relationship. Então, talvez você só busque relacionamentos superficiais, rápidos, mas tenha medo de se aprofundar ou de buscar uma relação que seja mais profunda. Okay. There is another one from Angela Blankenheim, and she asks if can we follow a theme of intention? Não, podemos seguir um tema de intenção e mudar apenas algumas palavras. Okay, if we can just follow one theme of intention and just change some words. Normally, I give you enough time to think about, to decide about your intention. And my experience is that when you have done it and decided for intention, then you don't see the need to change your intention or the words.
Então, em geral, eu dou bastante tempo para a pessoa poder pensar e refletir sobre a sua intenção. E se você tem este tempo de fazer essa reflexão, então eu não vejo a necessidade, ou às vezes não há necessidade de você mudar as palavras. So, for example, today there was a man who has the intent. First, he write down the intention: I, pain, lies. Uhum. Então, tem o exemplo de um homem que ele escreveu a intenção dele: eu, pagando e mentiras. And he has pain in his Pain, anger, não é pain, pain, é eu, pain, dor e thought, mentiras. Ok. yeah, Uhum. pain and tears. And then I said, could you choose just 2 words for your intention? E aí eu perguntei a ele: você poderia escolher só 2 palavras para a sua intenção? And then he decided the intention was I and love. E aí ele decidiu que a intenção dele seria eu, amor. And the part that was resonating with love, that was also the part that showed a lot of pain first. E a pessoa que estava ressoando o amor foi uma pessoa que ressoou muita dor. Yeah, and then both were there. The love was there, and the pain was there, and the solution was, of course, that he could connect with love with this part of him. Então, ambos estavam ali, existia dor, e a solução foi que também através do amor ele pôde se conectar com essa parte dele. The intentions devem vir conforme sentimos um fato. So the intentions, they must be according to if we are feeling affect or a symptom, and then we can follow a sequence to look to conception, to the pregnancy, to the birth, for the first childhood, and so on. Mm-hmm. Mm-hmm. It's my experience shows me that normally for the clients something is dominant. There's an issue that is dominant. They want to deal with it. It could be a body symptom, or could be fear or aggression, as I told you. Uhum. Então, na minha experiência com meus clientes, eu percebo que existe para eles um tema dominante, que pode ser um sintoma, pode ser um medo, pode ser uma dor. Yeah, and something must be important for you. Yeah. Alguma coisa precisa ser importante para você. And on the other side, you're right. Yeah, we have to always to look at from the beginning of our life and what happened in pregnancy, the birth process, and the first years of life. Yeah. E, por outro lado, você também está certo, a gente precisa acompanhar o que acontece ao longo da nossa vida, a gravidez, o parto, a nossa primeira infância e assim por diante. So normally this shows up then, if you have an intention, then also this different episodes of your life, they show up. E se em geral você coloca uma intenção, esses diferentes episódios da sua vida, eles vêm à tona. Or an actual conflict leads you back to very early stages of your life. Ou dizendo, os conflitos que você tem vão te levar para estágios anteriores da sua vida. But on the other side, I also have seen very nice and successful processes when somebody wanted to have a look at his birth process because he or she suspects that something traumatizing could have happened then. Mas eu também, por outro lado, já vi processos bem sucedidos de pessoas que quiseram, na sua intenção, olhar para o seu nascimento, porque eles tinham uma sensação, uma percepção de que pudesse ter acontecido alguma coisa traumática ali no nascimento. Yeah, or you know that there's a child after birth, you have been in a hospital alone and there was maybe something
Ou talvez você saiba que depois do seu parto você precisou ficar sozinho no hospital devido a alguma questão. Then, of course, you can formulate an intention about that. E aí é claro que você pode formular uma intenção em relação a isto. Jaci is asking if we can repeat the sentence of intention in another self-encounter. In principle, yes, of course. Em princípio, sim, claro. Maybe there are different aspects that belong to different phases of your life, and of course you can try it out and find maybe different aspects of this intention, yeah? That or different experience of trauma behind this intention. Sim, pode ser que existem experiências diferentes ou que existem experiências diferentes relacionadas ao mesmo trauma. Sim. Yeah. You can try it out and find out what's coming up. E aí você pode experimentar e perceber o que vem à tona, talvez novas informações. Aqui. Miriam, we cannot hear you. Miriam, a gente não consegue te ouvir. Ainda não. Não. No. Anyhow, yesterday we had a chat, and she said that if your time comes, if it's time for you to leave, even if she's not able to say goodbye, please feel free to do so, because we want to respect that it's already rather late in Germany for you. Então, só estou dizendo para ela que ontem eu e a Miriam conversamos e ela estava dizendo que se chegou a hora do professor Franz se despedir, porque na Alemanha já está bem tarde para ele, então, mesmo que ela não esteja presente, que ele se sinta à vontade para fazer isso. Não, ainda não, Miriam. Você consegue nos ouvir, Miriam? Ok, ela consegue. Yeah, she can hear us. Okay. Okay, thanks, Ivana. But I think if there are no further questions, we can finish this event now. And I would like to thank you to Miriam for organizing it. Also say thank you to you, Ivana, for the wonderful translation. Thank you. E então o Franz está dizendo, se neste momento não houver mais perguntas, que a gente pode fechar por aqui, porque parece que a Miriam está tendo dificuldade de estar aqui, de se colocar, e ele aproveita então para agradecer muito a Miriam pela organização dessa live, a tradutora pela tradução, e agradecemos também a presença de cada um de vocês e o interesse de cada um. Yeah, thank you for the interest you have in this presentation, and also maybe the interest of learning more about it, and maybe next year we could have the opportunity to continue our conversation. We continue then the learning, the training.
E eu agradeço, então, o interesse de todos vocês que estiveram aqui presentes. Se vocês tiverem, então, interesse de se aprofundarem e de saberem, querer saber um pouco mais e de vivenciar um pouco mais do IOPT, então, convidamos vocês a estar presente conosco no próximo ano, em 2024. O Franz vai dar um trabalho divididos em 2 partes, o primeiro de 5 a 7 de abril e o segundo de 15 a 17 de novembro de 2024. Então, esperamos contar com vocês, com a presença de todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Thank you so much, Franz. All the best. Thank you, Ivana. Thank you. Muito obrigada, Miriam. Okay. Okay, good. Then I think I can leave. Yes. Okay, good. And have your rest, as Miriam suggested at the beginning. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Então, o Franz está se despedindo agora para ter o descanso como a Miriam sugeriu a ele no início. Muito obrigada. Bye-bye. Ok. Miriam, o seu microfone agora. Seu microfone estava... Não consigo te ouvir. Eu não consigo te ouvir, Miriam, infelizmente. Tem alguma coisa que você queira aí acrescentar, que eu talvez aqui pelo chat, se não... Muito obrigada, Miriam. Obrigada por organizar, obrigada pelo convite de estar aqui. E gratidão. Então, agora eu vou me retirar. Obrigada. Tchau, tchau.